né? Eu vou passar a fala para a Grisende, depois nós vamos abrir para perguntas, né? Um debate aqui. E aí, eu acho que o senhor vai ter muitas perguntas da plateia e minhas também, e dos outros palestrantes aqui. Então, eu passo agora a palavra para a Lucimar Grisende. Acho que eu vou para ali. Gostei do seu cantinho ali. Acho que não precisa, não. Vou tentar ficar aqui. E vou tentar usar a tecnologia, tá bom? Se eu me enrolar aqui, vocês me desculpem. Acho que eu começo. Vou esperar. Bom, gente, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco da minha pesquisa e democratizar um pouco essas informações. E queria dizer para vocês que a minha motivação é mais pessoal do que realmente acadêmica. A gente até tem uma formação acadêmica, mas eu não sou da área de história. Eu sou assistente social, eu estou aposentada hoje. Mas como a gente tem uma formação em pesquisa, o mestrado nos possibilita isso, hoje eu estou me dando ao luxo, que eu acho que é um luxo, de fazer esse processo de pesquisa aqui em Minas Gerais. E muito bom também contar com a Ponte Entre Culturas, com seminários, que é uma oportunidade da gente também divulgar esse trabalho. O nome do meu trabalho aqui é Mobilidade do Imigrante Italiano em Minas, um estudo de caso da Hospedaria Horta Barbosa do século XIX. Eu tenho me dedicado mais à pesquisa em Juiz de Fora, que é onde estava localizada a Hospedaria Horta Barbosa. Mas quando a gente vai fazer a pesquisa para Juiz de Fora, na ficha do imigrante que eu vou mostrar para vocês vão poder ter a oportunidade de ver que eu vou selecionar o que é de Juiz de Fora e o que foram para outras regiões. Então, eu acabei mapeando um pouco. Eu tenho mapeado os sobrenomes, tenho tentado fazer um mini banco de dados de Juiz de Fora, aí a região da Zona da Mata. E aí, depois, em conversa com o Rovaron, vamos colocar, então, o Sul-Sudeste, né, que é a região. Eu coloco uma classificação de região ainda de 1990, do IBGE. Então, vamos falar um pouco sobre Sul-Sudoeste, daqueles imigrantes que vieram pelo Porto do Rio de Janeiro, né, que vieram para Minas Gerais, através da Hospedaria de Juiz de Fora, que passaram pela hospedaria. Também tivemos imigrantes que vieram antes da criação da hospedaria para Minas Gerais. Juiz de Fora já tinha imigrantes italianos bem no processo de fundação da cidade mesmo. Então, quando a gente vai selecionar para Juiz de Fora, seleciona a Zona da Mata, seleciona para Sul-Sudoeste, aí a Dilce falou assim, então vamos falar para Minas Gerais. Né, Dilce? Aí nós estamos aqui apresentando, vamos tentar apresentar para vocês um pouco desse ano de 1897, que eu tive que fazer um recorte. Eu estou pesquisando os outros vapores, mas aqui a gente vai apresentar desses imigrantes que vieram pelo vapor Les Alpes. Foram em 3 datas diferentes que eles chegaram na hospedaria, em maio, em agosto e em novembro, e que passaram, então, pela hospedaria, que foram em diferentes regiões de Minas. Então, eu vou estar apresentando meio que um panorama. Não vai dar para a gente aprofundar esse assunto, eu vou apenas fazer algumas pontuações, e depois a gente também pode estar conversando. Eu acho que isso também depois vai ser disponibilizado, né, esse material. Então, vamos lá. Aqui é um pouco do que é esse trabalho, né, essa pesquisa. Nesse vapor vieram 264 imigrantes, e aqui 2 estavam constando como Les Alpes, mas, na verdade, vieram em outro navio, em outro vapor, que é o Les Andes. E os outros 2 nomes, um estava repetido,
e o outro, na verdade, era a esposa de um imigrante que já estava registrado. Então, eu fiquei aqui com 260. Antes de vir para o Brasil, eles também, no processo, acho que o Rovanon também já começou a falar isso. Eu pesquisando a minha família, inclusive, eu percebi isso. Eles vinham de um comune que, aí no mapa que o Rovarão mostrou, algumas famílias a gente percebe que vai de uma ponta a outra, né, do mar Adriático até Gênova, né, que é na Ligúria. Estou aqui falando para italiano, mas não sei se eu estou falando certo aqui do mapa do Brasil. Mas, enfim, eles cortavam mesmo de uma ponta a outra, dependendo do comune que eles moravam. Uma viagem também bem difícil dentro da Itália, porque aqui eu estou levando vocês para 1890 e a gente tem que pensar nas condições da estrada que nós tínhamos, acho que lá, tanto na Itália como aqui no Brasil, a opção de ferrovias, né, que a gente contava um pouco mais, mas não vale aqui, né, pelo menos no Brasil, nem carro e nem ônibus. Eu tive muita dificuldade de vir para cá, de Juiz de Fora até aqui, ou eu vinha daqui, de Juiz de Fora até Campinas, ou eu ia por Belo Horizonte, porque a gente não tem ônibus direto de Juiz de Fora. Nós estamos no século XXI. Então, vocês imaginam naquele período, né? Estamos aqui do comune que morava até os portos de Gênova. Eu vi registros no livro, também de imigrantes que partiram do porto de Marsella, na França, né, que aí vai ficar mais para cima no mapa. A viagem geral durava em torno de 30 dias, e depois mais um tanto de dias para a gente andar aqui por Minas Gerais, sem carro e sem ônibus, hein, gente? Vamos pensar sobre isso. E aí, no caso, a dificuldade de deslocamento, né? Que caminhos e que estradas, que picadas, né? Que a gente tinha de disponível para o imigrante, para o italiano, poder andar aqui por Minas Gerais. Está indo, não? Isso. Bom, olha, aqui o trecho é grande, mas eu acho que vale a pena a leitura. Eu adorei essa autora, que é Augusta Molinari, que ela é da Universidade de Gênova, e ela publicou esse artigo na Unesp, aqui pertinho daqui em São Paulo, né? E esse texto artigo está em português e também tem em italiano, em que ela fala um pouco dessa mobilidade dentro da Itália e como que é aqui para o Brasil. E ela cita, inclusive, o Emílio Franzina, que eu acho que tem um livro aqui, não é isso? Que está sendo disponibilizado aí para venda. E aí, embora longo, eu vou pedir licença para a gente ler, porque eu acho que é muito bom. A viagem da Itália para o Brasil. A viagem dos emigrantes italianos para chegar até os portos de embarque também era muito cansativa e cheia de obstáculos. Eram necessárias longas esperas pelo embarque, em precárias pensões ou nos bancos dos portos. As viagens mais cansativas, no entanto, foram aquelas em que os emigrantes, muitas vezes, tiveram que se submeter, após o desembarque, a longos caminhos até o destino. Uma viagem que podia durar até um mês, e que, sobretudo, no caso daqueles que tinham como destino a Argentina e o Brasil, acontecia, em geral, em meios improvisados. Muitos dos emigrantes não esperavam, após ter atravessado o oceano, continuar ainda a viagem. Era algo demasiado em relação ao caminho, já tão longo e cansativo. Não por acaso é destas viagens, mais que sobre a travessia, que se encontra, em geral, nos trechos da correspondência epistolar. Numa das cartas coletadas por Franzina, um emigrante relata com riqueza de particularidades a sua longa viagem após o desembarque no Brasil. A viagem transoceânica durou 30 dias, e aquela para chegar ao local de destino, bem mais longa e cansativa. Durou 40 dias,
e com os mais diferentes meios de transporte através das florestas e áreas de pantanais. Alguns emigrantes que tinham sobrevivido à travessia transoceânica não conseguiram suportar as dificuldades dessa viagem. Bom, partindo de Gênova, vamos chegar até o porto do Rio de Janeiro. E aqui, olha, trabalhar com mapa, eu fiz uma opção de tentar trabalhar com vocês o território com mapas. Mas os mapas antigos não são muito fáceis da gente visualizar, a não ser como a gente tem a oportunidade de ver ao vivo, né, um mapa, aí fica mais fácil. Mas eu fiz alguns recortes, esse mapa é de 1890, 7 anos antes, né, do período que eu estou estudando, e vai ter um outro mapa que depois vou apresentar, de 1911, de Minas, que é uma forma mais geral que a gente vai poder ver um panorama mais completo. Aqui eu vou trabalhar com recortes desse mapa, porque ele é muito grande, e nós vamos aqui poder caminhar por regiões. Chegando aqui no Rio de Janeiro, aqui é a parte que eles desembarcaram, né? Quem conhece o Rio de Janeiro é na região da Gamboa, perto da rodoviária, a zona portuária. Então, eles atravessaram de barca até aqui São Gonçalo e ficavam na hospedaria Ilha das Flores. Ficavam alguns dias até embarcar aqui para Minas Gerais. Esse é o começo da trajetória deles. Bom, aqui nós temos, eu acho que provavelmente, aqui nós estamos trabalhando com especulações, né? Porque a trajetória, na verdade, nós vamos conversar sobre isso. Algumas lacunas, eu creio que quem mora nos locais vai saber muito melhor do que quem está falando aqui, né? Enfim, então a gente pensa, ou acredita que eles vieram pela ferrovia, aqui, ou aqui, não sei, né? Onde eles pegaram, mas a ferrovia aqui até Petrópolis. Esse outro trecho aqui da estrada, olha, passando por Barra do Piraí, vocês estão vendo que está tudo vermelhinho e está tudo preenchido. Então, a ferrovia está em funcionamento. Esse trechinho aqui, vamos localizar aqui, Juiz de Fora, gente, tá? Esse trecho aqui é mais para escoamento da produção de café. Então, os imigrantes vão de trem, aqui nesse trechinho, até Petrópolis. De Petrópolis, eles vão para Juiz de Fora, aqui na recém-inaugurada Estrada União Indústria. Então, Petrópolis, tá? Mais esse tanto aqui, até Juiz de Fora. Então, vamos imaginar aí, eles iam de diligência. É um carro puxado por 4 cavalos. Ou porque nós não tínhamos carro, a gente acredita que eles vieram de diligência. Estou conseguindo. Está indo. Opa. Chegando na hospedaria Horta Barbosa, eu até trouxe aqui uma folha do livro para a gente estar vendo um pouco como é que é esse registro. Achei interessante que o Rovarão mostrou da hospedaria de São Paulo, né? Aqui é a hospedaria conhecida como Horta Barbosa. Eu acho que eu pulei uma. Não, desculpa, depois. Para vocês verem, aqui nós temos o sobrenome, a composição familiar, a cidade da Itália. Eu gosto muito de trabalhar, eu estou selecionando os anos de 95, de 1895 até 1901, porque é a partir de 1895 que eu tenho observado que tem informações mais completas dos contratantes, os nomes das fazendas, os municípios, né, a religião católica, e aqui até a cidade que eles vieram da Itália. Opa, passei demais. Aqui um pouquinho da política de imigração. Que estrutura que nós tínhamos para esse imigrante ser acolhido, local para ele trabalhar, como que ele se deslocar. Como é que nós tínhamos isso em 1897?
A Associação Promotora da Imigração, como o Rovarão falou, um dos fazendeiros, inclusive, de Juiz de Fora, ele participava da associação, e na criação da associação, né, nos jornais do Farol, os jornais da época, desse período, fazem a publicação dessa Associação Promotora da Imigração. Fala, inclusive, né, um estatuto, né, de como que isso vai funcionar. Então, assim, a preferência por famílias, eles escolheram grupos de famílias, como que ia ser o pagamento, né, tanto dessas famílias receber algum apoio, ela era subvencionada, embora, a partir do ano de 1897, isso já vai ser cortado. Uma dificuldade, inclusive, dos fazendeiros terem esse ressarcimento dos recursos, né, que os imigrantes recebem. Mas um dos pontos interessantes da política de imigração, e que essa associação acaba gerenciando um pouco, esse processo da hospedaria, principalmente essa de Juiz de Fora, eles têm uma atuação bem próxima. E nós temos aqui tanto hospedarias em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em Leopoldina, em Soledade de Minas, e também tem uma em São João del Rei, que tem uma autora que cita isto, que é uma filial de Juiz de Fora. Essas hospedarias eram que poderiam acolher esses imigrantes no meio do caminho. Os distritos de imigração, para fiscalização e colocação de imigrantes, quer dizer, eles também, como vocês viram na ficha, lá em Juiz de Fora, eles já ficavam sabendo para onde que eles iriam e, muito provavelmente, de como eles iriam, né? Eu acredito que eles devem ter tido algum tipo de orientação e não sei assim como no caminho, né? Isso é uma construção que nós estamos fazendo. No caminho, com o que eles contavam? Com o que eles contavam? Esses distritos, eles facilitavam esse processo também de fiscalização e de colocação de imigrantes, pelo menos estava proposto que se fizesse isso. Juiz de Fora é o primeiro distrito, Leopoldina, Lavras e Uberaba. Varginha também está junto aqui com Lavras, porque ela era um distrito. Depois, com a mudança da legislação, ela ficou junto de Lavras. As estradas, o que nós tínhamos? Ferrovias, estradas carroçáveis, caminhos, picadas, né? Os caminhos até eram caminhos, a gente pensa aqui na Estrada Real, que foi um dos caminhos que, acho que dos primeiros, né, pela coroa portuguesa, mas que também a dificuldade que nós vamos ver aqui é que eu vejo isso até hoje. Nós temos uma dificuldade no nosso Estado de integrar uma área a outra. Embora, como eu falei para vocês, nós temos até hoje uma malha rodoviária melhor, né, ou maior, pelo menos, mas como que a gente não tem essas conexões de ônibus ou de transporte? Como é que a gente facilita isso? Que pode, inclusive, facilitar o turismo, né, uma presença maior. Ao invés de você ir para um outro estado, você vai para o próprio estado, né? Aqui, então, nós vamos pensar nos pousos, paradas, vendas, capelas, vilarejos, sei lá o quê, né? Um pouco parecido com os tropeiros, né, que iam por aí, algumas fazendas acolhiam as comitivas, né? Então, acho que um pouco o que eles fizeram, eu fico pensando se não foi também um pouco do que os tropeiros fizeram, né? Ou antes. Aqui, olha, para a gente pensar um pouco, chegando em Juiz de Fora, né? Cadê Juiz de Fora? Aqui, ó, tá? Viemos do Rio, não é isso? Petrópolis, Juiz de Fora. Aqui é a região de Juiz de Fora, a Zona da Mata, porque assim, a Zona da Mata é uma construção depois, né? Tem até, acho que uma cidade aqui para baixo, que é a Borda da Mata, não é isso? Quer dizer, na borda da mata, da Zona da Mata. Então, nós estamos mesmo nessa zona de fronteira, aqui, o sul com a região daqui, né? Zona da Mata com o sul-sudoeste. E aqui a região da Nicole, né? Aqui para cima, né? Do Vale do Rio Doce. Aqui nós temos, olha, vamos voltar aqui para Juiz de Fora, toda hora eu tenho que achar. Isso, olha.
algumas estações apareceram nesse estudo, né? Aqui nós temos Retiro, não sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa, né? Matias Barbosa. Essa São Mateus aqui foi uma fazenda importante. E aqui nós temos outros municípios da Zona da Mata. Juiz de Fora, nessa época, tinha até ferrovias, vocês estão vendo? Então, para o imigrante, até que houve uma certa facilidade de se deslocar por ferrovia. Nós vamos ver que, quando eu mostro Juiz de Fora, a gente consegue ver o nome das estações férreas que foram referências para ele. Então, aqui nós temos Leopoldina, na Zona da Mata, Pomba, Cataguases, né? Uma mais distante aqui, ó, que é São Manel. Agora, nesse mapa aqui, a gente vê algumas cruzinhas, né? Pomba, já falei, né? Retiro, Leopoldina, onde tinha até uma hospedaria. Uau, consegui. Aqui eu queria chamar a atenção, em Juiz de Fora, ela recebeu 200 imigrantes, só nesse ano, nesse vapor. Nós temos aqui a presença do major, não é isso? Comendador, que eram os fazendeiros que se mobilizaram para trazer imigrantes. Acho que isso em Minas inteiro, né? Uma maior intensidade em alguns registros ou outros. E eu gosto muito, eu achei isso muito interessante, que aqui o José Antônio Picorelli e o João Mediolaro, ou Madiolaro, eram italianos que já estavam no município e que aí compraram fazendas e eles contrataram os italianos. Esse José Antônio Picorelli, ele aparece em alguns jornais da época como um grande funileiro que estava instalado no município há uns 18 anos, e que ele também aparece nas notícias lá de colocar lampião na cidade. Então, assim, ele foi uma pessoa extremamente atuante no desenvolvimento de Juiz de Fora nesse período. Aqui as estações, né, que vocês podem ver que praticamente todos têm estações. E na cidade, olha que legal, além de agricultor, nós também recebemos alfaiate e pedreiro, né, uma mão de obra um pouco diferenciada. Aqui outros municípios da Zona da Mata, eu acho que não vou... Aqui também tínhamos uma fazenda Paraíso, né? Acho que os nomes também confundem a gente. Santana, Paraíso, até tem alguns diferentes, mas, no geral, são muitos os mesmos nomes de fazendas, né? Os lugares, aí foi uma tarefa interessante, porque você descobrir o nome original das cidades é uma tarefa, para quem é historiador, talvez seja um pouco mais fácil, mas para a gente que está fazendo uma pesquisa e que não tem tanta referência assim, para você descobrir o nome original da cidade, ou aquele que está aparecendo no estudo, é uma tarefa interessante aqui. Aqui eu gostaria de ver que em Ubá, olha, apareceu até um fabricante de cerveja. Então, dá vontade de a gente saber se lá tem, aqui, ó, cerveja, né? Se lá ainda tem cerveja. Bom, Eugenópolis. A nossa região, olha só, gente, vamos pensar aqui, ó. Cadê Juiz de Fora? Como eu tive que fazer os mapas, olha, Juiz de Fora, aqui, ó, Poços de Caldas. Aqui nós estamos no Caracol, ó. Tem Caracol, acho que tem uma Serra do Caracol, não é isso? Aqui, ó. Tá? Aí tem Ouro Fino, estão vendo as Alfenas, aqui, ó, Três Pontas, né? Estão se achando aí, gente? A estrada de ferro, na verdade, aqui nós temos até Sapucaí, olha só. Aqui deve ser a Mogiana, né? Acredito, não é isso? E aqui, olha para vocês verem, que possibilidade nós temos de trajeto de Juiz de Fora até que Poços de Caldas ou dos outros. Aqui, ó, Muzambinho não vai aparecer aqui, não, mas vai aparecer num outro mapa, tá? Porque não coube aqui. Como é que eles fizeram isso? Foram de uma ponta a outra aqui. Eles foram mais para São João del Rei? Será que desceram? Né? Ou vieram para baixo e subiram? Ou vieram juntos? Né? Difícil, não é? Sapucaí até aqui, ó. Então há uma possibilidade, né? Acho que é um caminho interessante da gente fazer. Sim?
Então, vamos lá. Senão eu atraso muito. Aqui tem um pouco das fazendas, né? Ouro Fino, São João del Rei, hoje receberam também, nós temos os muito chamados de imigrantes nas cartas, né? Os contratantes de mão de obra, tá? Alguns municípios aqui, ó, e aqui tem o nome de alguns aparecem fazendas. Aqui recebeu 205 migrantes, que também é um número expressivo, tá? Aqui, olha, só das outras regiões, eu vou só pontuar, né? Cadê Juiz de Fora? Outro caminho, São João del Rei, e temos os caminhos que eles podiam subir também por Barbacena. Só chamando a atenção, olha, aqui Sacramento foi um dos lugares que recebeu imigrantes, né? Então, mais para cima, em Conquista. Estou indo. Aqui, ó, Campo das Vertentes, né? Que é Barbacena e São João del Rei. Carmo da Mata, Conquista. Região metropolitana de Belo Horizonte, que eles vão subir aqui, ó, até Sete Lagoas. Também, né, temos esse caminho dos imigrantes. Acho que a gente vai passar aqui, que Belo Horizonte acabou recebendo muitas profissões diferentes. E, por último, aqui, ó, o mapa mais geral, só para a gente mostrar onde está Teófilo Otoni e Minas Novas. Aqui também a dificuldade... Olha, nós estamos aqui, né? Ó, mais ou menos. Cadê? Vamos achar. Mais ou menos por aqui. Né? Juiz de Fora aqui. Vocês imaginam para onde que esses italianos foram naquele período. Em Teófilo Otoni, eu sei, foi uma família de 10 pessoas, uma única família, e tinha uma criança de 2 meses, e a mais velha tinha 12 anos. Então, imagina uma criança, uma família dessa, por um caminho tão... Acabou. Tão estreito, né? Quem não recebeu foi Noroeste de Minas, Norte, Central Mineira, e que não recebeu, que não aparece nesse estudo, Vale do Rio Doce. 2 imigrantes, um imigrante não foi aceito, 2 foram para São Paulo e um voltou para o Rio de Janeiro. Bom, gente, é um pouco isso aí, né, que eu tinha para estar mostrando para vocês. Obrigada.